Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Convido o senhor vereador Ninha Fresneda a fazer uma leitura da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, pastor Eliezer, senhor secretário, senhores vereadores, vereadora, nossos amigos que se encontram aqui em nossa casa, população presente, telespectadores da TV Câmara, TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de São João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do Senhor. Coloca em discussão as atas das sessões camarárias do dia 2/9 de 2019. Não havendo manifestações, retificações ou impugnações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos e diversos. Da Escola de Segundo Turno, Jardim Unesp, convite para aula inaugural de cursos. Da Assembleia Legislativa, convite para seminário da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista. Do deputado federal Luiz Carlos Mota, ofício informando o encaminhamento às autoridades competentes das indicações de autoria dos vereadores Alexandre Combate e Walter Moreno Panhossi. Do deputado estadual Jorge Caruso, indicações ao governo do estado atendendo pedidos formulados pelo vereador Augusto Fresneda Torres. Do servida resposta à propositura de autoria da vereadora Thelma Tolim. Do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, carta intimatória para manifestação em agravo de instrumento tendo como agravante José Ricardo Raimundo. Da Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista, convite para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizado no dia 13 de setembro na cidade de Irapuru. Relatório final da Comissão de Sindicância composta pelos servidores William Roberto Manfré Martins, Emerson Iwami e Anilce Paiva Travesso. Senhor presidente, em relação à comissão de sindicância, temos relatório final, tendo como os membros da comissão William Roberto Manfré Martins, presidente, Emerson Sadaiki Iwami, relator, e Anilce Paiva Travesso, membro. Dos fatos, o vereador Gilberto Neves Cruz protocolou em 17 de abril de 2019 ofício solicitando em que o cidadão Paulo César Madureira, dentro do plenário da Câmara e, supostamente, sentado na cadeira destinada ao vereador solicitante, proferiu um breve discurso. O teor do discurso do referido cidadão é de deboche para com o vereador Gilberto Neves Cruz, fato esse reconhecido pelo próprio vereador em ofício. Importante destacar que o vereador não especificou a data em que tal vídeo foi gravado, fato este também evidente em seu ofício, quando afirmou em um determinado dia e horário. Por outro lado, o vereador Gilberto Neves Cruz suscitou a possibilidade de participação de outros vereadores desta casa na gravação do referido vídeo, inclusive com a utilização de equipamento e servidores da TV Câmara. Nessa ordem de ideias, elencou 4 questões que, a seu ver, poderiam ajudar a solucionar a questão que trazemos abaixo de forma resumida. 1. Alguém autorizou o cidadão a gravar o vídeo, especialmente na cadeira do vereador Gilberto, bem como fazer comentários debochados sobre o mesmo? 2. A voz do vereador Ribeirão foi captada no referido vídeo e, sendo assim, o mesmo teve participação em sua execução? O vereador Ribeirão autorizou o cidadão a utilizar no plenário e, sendo o vereador Ribeirão o coordenador da TV Câmara,
houve a utilização de funcionários e equipamentos da TV Câmara, se a presidência autorizou a utilização do plenário. 4. A disponibilização das gravações do circuito interno da Câmara Municipal, a fim de saber de que maneira e por autorização de quem o referido cidadão gravou o vídeo. Essa é a síntese dos fatos. 2. Dos trabalhos da Comissão de Sindicância, foi encaminhado ofício ao coordenador da TV Câmara, vereador Antônio Alves de Souza Ribeirão, com os seguintes questionamentos. Primeiro, houve participação de Vossa Excelência na execução do referido vídeo? 2. Vossa Excelência, na qualidade de coordenador da TV Câmara, autorizou o referido cidadão a gravar o vídeo? 3. Vossa Excelência, tem conhecimento de algum outro vereador que autorizou o cidadão a gravar o vídeo? 4. Vossa Excelência autorizou ou tem conhecimento se, para a gravação do citado vídeo, houve a utilização de equipamentos da TV Câmara e ou a participação de servidores da referida TV? O coordenador da TV Câmara respondeu às indagações da seguinte forma. Primeiro, não houve qualquer participação de minha pessoa. 2. Não autorizei. 3. Não tenho conhecimento disso. 4. Não autorizei e não tenho conhecimento da participação de qualquer servidor da TV Câmara ou da utilização de qualquer aparelho da mesma. Foi encaminhado ofício ao secretário legislativo de comunicação, Tiago Petenucci, com os seguintes questionamentos. Primeiro, Vossa Senhoria, na qualidade de secretário legislativo de comunicação, autorizou o referido cidadão a gravar o vídeo? 2. Vossa Senhoria, tem conhecimento se algum outro vereador autorizou o cidadão a gravar o vídeo? 3. Vossa Senhoria autorizou ou tem conhecimento se, para a gravação do citado vídeo, houve utilização de equipamentos da TV Câmara e ou participação de servidores da referida TV? O secretário legislativo de comunicação respondeu às indagações da seguinte forma. Primeiro, não. Segundo, não. Terceiro, não houve utilização de equipamentos ou participação dos servidores da TV. E, após consulta a um sistema informatizado de protocolo dessa Câmara, pode-se constatar que não houve qualquer requerimento solicitando a utilização de plenário, tampouco houve a autorização da presidência nesse sentido. No mais, as gravações do circuito interno de câmeras mostraram-se ineficazes, haja vista que o mesmo não capta sons, não há câmeras nos gabinetes dos vereadores e não há câmeras no plenário. 3. Conclusões. De início, insta destacar que o ofício do vereador Gilberto Neves Cruz é impreciso quanto à data e horário dos fatos, que se pretende apurar, o que dificultou os trabalhos dessa comissão. Outro fato relevante é que o plenário da Câmara não conta com câmeras de monitoramento, mas sim com câmeras profissionais para a gravação das sessões e demais solenidades oficiais do Legislativo, e que somente são ligadas quando da realização das mesas e por servidores da TV Câmara. E, logo após o encerramento das sessões ou solenidades, tais câmeras são desligadas, não havendo, portanto, qualquer registro antes ou depois. No vídeo em questão, pode-se observar que não há atividade parlamentar no plenário e, dessa forma, a gravação pode ser dada em qualquer horário, antes ou depois das realizações das sessões camarárias ou até mesmo no final da tarde. Feita tais considerações e diante dos esclarecimentos prestados pelo coordenador da TV e pelo secretário legislativo de comunicação, da análise das imagens do circuito interno da TV Câmara, da ausência de protocolo requerendo a utilização de plenário, bem como qualquer autorização da presidência nesse sentido, esta comissão de sindicância opina pelo arquivamento à chavista que nos termos do regimento interno ou da lei orgânica não houve ocorrência de fato punível no âmbito administrativo. 4. Recomendações. Recomenda-se à mesa diretora dessa casa a instalação de câmeras interligadas ao circuito interno no plenário para que futuramente casos análogos ao presente possam ter mais elementos de investigação e análises. Tupã, 6 de setembro de 2019, assina o relator Emerson Sadayuki Iwami, também vai assinado pelo presidente William Roberto Manfred Martins e pela membro Anilze Paiva Travesso.
gostaria de salientar ao capitão Neves, aos demais vereadores, que essa sindicância chegou ao final e chamou a nossa atenção para uma falha que nós temos aqui no nosso plenário, onde nós não temos câmara de monitoramento. As câmaras que nós temos aqui são câmaras profissionais para transmitir as sessões, e o horário do acontecido não pôde ser registrado, porque nós não temos câmara de monitoramento aqui dentro do plenário. Essa mesa já decidiu, no máximo dentro de 10 dias, estaremos instalando câmaras de monitoramento aqui no plenário para evitar qualquer outro problema, e se acontecer, a gente pode ter as provas mais concretas. A seguir, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, cópia de resposta enviada à Promotoria de Justiça referente à eleição do Conselho Tutelar. Senhor presidente, esses eram os expedientes recebidos de diversos. Solicito ao secretário que proceda os expedientes apresentados, a leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Tiago Matias, projeto de lei 36/2019 dispõe sobre a criação de passe gratidão que assegura gratuidade no transporte público coletivo aos idosos maiores de 60 anos de idade. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. Não há, senhor presidente. Solicito ao secretário que leia as indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Indicação de número 600/2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Questão de ordem, vereador Amauri. Requer a dispensa da leitura das indicações e que as mesmas sejam encaminhadas aos seus destinatários. Consulta as lideranças Ribeirão, Amauri, Walter Moreno e Paulo Henrique Andrade se concorda com a dispensa da leitura das indicações. De acordo. Sendo assim, coloco em votação o requerimento do vereador Amauri para que seja dispensada a leitura das indicações de número 600 a 620 de 2019. As indicações serão encaminhadas às autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, indago ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Senhor presidente, temos a inscrição da Comissão de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos da 34ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, que irão se pronunciar sobre a dívida ativa da administração municipal. Convido para que faça uso da tribuna. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhores vereadores, a Câmara. Cumprimento a todos e agradeço a oportunidade. Eu cumprimento a todos os que estão ali assistindo a sessão e também pela TV. Conforme foi anunciado, eu sou membro da Comissão de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, da OAB. Eu estou aqui em nome desta comissão. Não estou aqui em nome da cidadã Roseli, não tenho pretensão de cargo algum na prefeitura ao falar sobre o que eu vou falar, e tampouco ofender quem quer que seja, apenas colocar uma situação que eu já conheço por ter tido contato, por já ter trabalhado, e também porque eu tenho visto assim umas certas incoerências ou injustiças para com pessoas que não têm culpa da situação da dívida ativa estar no patamar que se encontra. A gente tem visto que há umas críticas, e acho que na última sessão eu não me assisti, mas eu tomei conhecimento sobre que foram tecidas várias críticas contra os procuradores do município. Bom, eu conheço o trabalho dos procuradores do município. Os procuradores, eles trabalham em situações um tanto quanto precárias. Eles têm um número de processo altíssimo, maior até de que muitos juízes que são assessorados por 10, 15 ou mais escreventes, enquanto eles têm apenas uns 2 assessores, dois estagiários, salvo engano, e eles trabalham em condições inadequadas. Por quê? Eles enxugam, muitas vezes eles estão enxugando gelo. Entendeu? Então, o problema da dívida ativa não está na Procuradoria. A Procuradoria, quando chega a executar, ela está cumprindo a obrigação dela de executar uma CDA, uma certidão de dívida ativa, que foi emitida por um setor administrativo
e que chega a eles com o nome de um determinado contribuinte, com um valor já devidamente corrigido, e eles executam. E, muitas vezes, essas execuções são frustradas porque o devedor não é encontrado, o devedor morreu, se for cadastro de imóvel, muitas vezes já passou 3, 4 donos e ainda está no nome do primeiro. O cadastro móvel, completamente, muitos deles não estão completos ou então não estão atualizados. Isso não compete à Procuradoria. Compete ao setor de tributação atualizar cadastro e fazer cadastro completo. Então, outra questão que anda pegando é uma questão relacionada à sucumbência. Não sei se todos sabem, mas a sucumbência é um direito do advogado previsto na nossa lei, que é nosso estatuto, e também no Código de Processo Civil. Esse honorário ele é fixado pelo juiz. Assim que entra uma execução fiscal lá no fórum, o juiz já arbitra 10% de honorários em caso de não apresentação de embargos. Ou seja, de qualquer forma, a pessoa vai ter que pagar 10% de honorários fixados sobre o valor executado. Pois bem, muito se fala sobre isso, só que essa verba pertence exclusivamente ao advogado e ela não é paga pela prefeitura, ela é paga pelo devedor. Portanto, o único credor dessa verba honorária é o advogado, e quem paga é o contribuinte inadimplente e executado. Fora de uma execução, não tem sucumbência. Na composição do débito, são colocados também despesas processuais, que são pagas, adiantadas pela prefeitura. A prefeitura tem que pagar, muitas vezes, edital de licitação, tem que pagar o oficial de justiça, e tudo isso é desembolsado pelo poder público. O que o procurador tem que fazer? Ele tem que ver todas essas verbas, tudo que o poder público desembolsou de despesa, e computar no débito do cidadão inadimplente. Porque quem deixa de pagar suas dívidas está sujeito a ter seu nome inscrito na dívida ativa e, posteriormente, ser executado. Não importa se o procurador ganha 100, 50, 20, 1000, não importa, é dele. E não é a prefeitura, não cabe à prefeitura discutir esse mérito. Mas uma outra coisa que não menos importante em relação a eles é que eu vejo assim que a maior parte da frustração da Procuradoria está no fato de que eles, muitas vezes, estão enxugando gelo. Então, se existe algum... Eu não estou entrando no mérito, eu conheço o trabalho deles. Eu sempre falei que eles são, inclusive, encardidos. Eu nunca vi procuradores de prefeitura escrever 30, 40 laudas numa defesa. Eu já peguei várias defesas deles que são assim. Então, eles poderiam simplesmente escrever qualquer coisa lá para empurrar com a barriga, mas não é assim. Então, aqui eu não estou aqui agora em defesa apenas dos meus colegas, né? Porque eu conheço o trabalho deles, conheço as dificuldades deles. Eu estive junto com eles em 2014, 2015, como assessora do seu Manuel, e estive trabalhando ali em parcelamento incentivado, enfim. Grande número de problemas está no cadastro. O outro problema, que isso compete a quem? A tributação. A prefeitura ela não tem um programa de determinar, assim, de colocar que os cadastros devam ser extremamente atualizados. É importantíssimo, onde já se viu um devedor, um credor, que não sabe quem realmente é o devedor dele. Mas isso acontece na prefeitura. Então, o problema começa, não é na Procuradoria, não é a Procuradoria causadora do problema, da dívida ativa está no patamar que está. O fato é de que muita gente não é encontrada porque o cadastro está desatualizado. Outro ponto importante, a forma de atualização que é feita por um sistema que foi implantado, não se sabe quando e nem por qual prefeito. Também não estou aqui criticando o prefeito Caio, a atual administração, porque esse sistema ele existe desde muito tempo, não é de hoje. E esse sistema ele é absurdamente capitalizado. Ele faz com que a dívida do devedor, que parcela, ela seja paga 3, 4 vezes, do devedor que abandona o parcelamento. Eu quero aqui deixar bem claro que eu não defendo a inadimplência. Muito pelo contrário, eu defendo o bom pagador. Os munícipes que pagam os impostos, eles estão pagando para aqueles que não pagam. Por quê? Nos impostos estão embutidos o quê? O IPTU, a limpeza urbana, a coleta de lixo, desculpem, a iluminação pública. Eu pago, o meu vizinho não paga. O lixo que é coletado na minha casa é coletado na casa do vizinho.
Ou seja, ele vai na farmácia, ele tem remédio, ele vai na escolinha, ele tem escola para o filho dele, mas ele não paga IPTU, eu pago para ele. Eu pago meu imposto em dia. Imposto não é opção, é obrigação. E, muitas vezes, se defende muito o devedor e não defende o credor. O credor tem falhas? Tem. Tem falhas no sistema de cobrança. E, sobre o parcelamento, o que eu pude detectar, quando eu já vi isso há algum tempo, e já até falei para outros, pelo jeito, a questão do sistema implantado, pela empresa que implantou, eu não sei como que eles conseguiram fazer isso, mas é assim, funciona assim. Se você vai lá parcelar uma dívida de 2000 a 2005, parcela. Está pagando, vai pagando. Só que aquela dívida parcelada, aquela dívida da origem, a original, a primeira dívida, ela não some do sistema, ela fica lá. Quando você paga uma parcela do parcelamento, ela vai lá e abate a parcela mais antiga. Se a parcela mais antiga é de valor, do mesmo valor que a parcela do parcelamento, supondo, a dívida lá em janeiro de 2002 é R$100, eu paguei em R$100, ele vai lá e quita aquela parcela de R$100 lá na origem. Se a parcela é de 95, ele vai quitar 95 e vai ficar R$5 sobrando na origem. Se o cidadão parcelar e for até o fim, tudo bem, ele vai ver o fim do parcelamento. Se ele deixar de pagar, aqueles R$5 que ficou lá na origem, ele é atualizado até hoje. Ou seja, depois de 18, 19 anos, ele é atualizado. Aí vocês imaginam, ele pagou e não viu o fim da dívida dele. Toda dívida que é parcelada, ela deve ser extinta e substituída pelo parcelamento. Mas, na prefeitura, esse sistema ele não substitui a dívida. Ele deixa ela lá, escondidinha em algum lugar. Quando o devedor para de pagar o parcelamento, ela volta para a origem. Se ela voltar para a origem, aquela parcela mais antiga não foi abatida 100%, o que sobrou dela vai ser corrigido. A correção da prefeitura é 0,5% de juro, multa, que antes era até 10%, mas foi aprovado nesta Câmara que fosse 10%, né, até 10%, e mais a atualização monetária, que, sinceramente, eu não sei qual é o índice aplicado. Hoje alguém me falou, mas eu me esqueci. Então, senhores vereadores, população, a questão não está na Procuradoria. A questão toda está desde antes disso, desde o cadastro, desde a forma de cobrança, desde a forma de atualização do débito, dos parcelamentos. E um outro grave defeito que acontece é que eu percebo que o cidadão ele é executado. Ao invés dele procurar um advogado para se defender, para ver se aquele débito que está sendo cobrado realmente é um débito justo, foi justamente atualizado, legalmente atualizado, ele corre na central de atendimento. Lá ele senta, ele parcela 3, 4 processos, mais a dívida que não está ajuizada, tudo num pacote só. Aí os procuradores precisam... Vou dar um minuto para que Vossa Senhoria possa concluir seu raciocínio. Obrigada. Os procuradores são comunicados de que houve um parcelamento, o que eles fazem? Eles pedem, cada procurador que tem a sua vara respectiva, pede a suspensão do processo. Aí o cidadão abandona no meio, até que chegue, enfim, e tudo isso vai levando tempo. Muita gente parcela sabendo que não vai pagar. Eu não estou contra o contribuinte aqui, eu estou contra essa prática. E isso acontece reiteradamente. Tem gente que parcela N vezes a dívida. A rigidez tem que vir do chefe do administrativo. A rigidez na questão de parcelamento, a rigidez na questão de atualização de débitos, a rigidez no cadastro tem que partir de projeto ou de iniciativa do chefe do executivo, para que leve a sério, para que a gente saiba realmente qual é a dívida ativa. Essa dívida de mais de 40 milhões, ela é supercapitalizada em muitos casos. Me desculpem, mas é. Se vocês verem, tem gente que tinha parcela que pagou... Infelizmente, nosso regimento interno fala de 10 minutos, temos mais 1 minuto de tolerância, mas a Vossa Senhoria pode se inscrever na próxima sessão e vir concluir. Bom, não sei se todos entenderam, mas aqui eu estou na defesa do direito do cidadão. E eu acho que todo cidadão deve procurar um advogado para se defender. E eu sugiro que toda a população que se sente lesada pela capitalização
do valor, deva procurar um advogado. Não estou dizendo que é para procurar a minha, eu sou advogada, mas eu não estou aqui fazendo propaganda minha e nem quero cargo público. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e, se precisarem de alguma outra informação que eu possa contribuir, estou à disposição. Solicito ao secretário se há mais alguém inscrito para a tribuna livre. Não mais, senhor presidente. Não havendo mais... Obrigado, secretário. Não havendo mais inscrições para pronunciamento na tribuna livre, solicito ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, moção 334/2019, manifesta congratulações à paróquia São José Operário de Tupã, em virtude da realização da campanha Corrente do Bem, que visa transformar cartelas de alumínio de medicamentos vazias em cadeiras de rodas. Em discussão, a moção de número 334 de 2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 335/2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações ao Lions Clube Curumim de Tupã em virtude da realização do 18º Café Colonial em prol do Centro de Integração da Criança e Adolescente. Em discussão, a moção de número 335 de 2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De iniciativa dos vereadores Pastor Eliezer e Thelma Tolim, moção 336/2019, manifesta pesar em razão do falecimento do senhor Alberto Goldman. Em discussão, a moção de número 336 de 2019, de autoria dos vereadores Pastor Eliezer e Thelma Tolim. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 337/2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações à equipe Isaías Team Taekwondo de Tupã, em razão do Dia Mundial do Taekwondo, comemorado no dia 4 de setembro. Em discussão, a moção de número 337 de 2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 338/2019, de autoria do vereador Charles dos Passos, manifesta congratulações ao Conselho Municipal de Turismo, Contur, pelos seus 15 anos de fundação. Em discussão, a moção de número 338 de 2019, de autoria do vereador Charles dos Passos. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 339/2019, de autoria da vereadora Thelma Tolim, manifesta congratulações ao Centro de Atenção Psicossocial CAPES 2, em razão do 2º aniversário de atendimento em Tupã, comemorado no dia 6 de setembro. Em discussão, a moção de número 339 de 2019, de autoria da vereadora Thelma Tolim. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 340/2019, de iniciativa do vereador Osmídio Fonseca Castilho, manifesta pesar em razão do falecimento do pastor Gídio Giunco, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Em discussão, a moção de número 340 de 2019, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Senhor presidente, somente uma parte. Peço aí ao senhor e essa Casa de Leis que, em homenagem aos falecidos, inclusive aí pelo pastor Gídio Giunco e os demais, depois que essa casa aí permaneça 1 minuto em silêncio. Será feito.
Em discussão, a moção de número 340, de 2019, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 341, 2019, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho, manifesta congratulações aos policiais militares que surpreenderam a pequena Ana Júlia, estando presente em seu aniversário, que teve o tema policial militar. Em discussão, a moção de número 341, de 2019, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 342, 2019, de autoria do vereador Walter Moreno Panhossi, manifesta pesar em razão do falecimento do pequeno Cauê Aparecido de Souza Oliveira Miyashiro. Em discussão, a moção de número 342, de 2019, de autoria do vereador Walter Moreno Panhossi. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria do vereador Walter Moreno Panhossi, moção 343, 2019, manifesta pesar em razão do falecimento do senhor Miguel Moreno Lopes. Em discussão, a moção de número 343, de 2019, de autoria do vereador Walter Moreno Panhossi. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. Senhor presidente, essas eram as moções apresentadas pelos senhores vereadores. Solicito, então, a essa casa que façamos um minuto de silêncio em memória dos falecidos. Dando sequência a essa sessão ordinária, indago ao secretário se há requerimento para deliberação. Senhor presidente, temos o requerimento de autoria do vereador Tiago Matias, requer ao prefeito municipal de Tupã e à empresa TransVNP transportes e informações referentes aos pontos de ônibus de Tupã. Em discussão, requerimento de número 17, 2019, de autoria do vereador Tiago Matias. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. Não havendo mais requerimento, passo a conceder a palavra aos vereadores inscritos. Solicito ao secretário que proceda a chamada do primeiro vereador inscrito. Vereador Charles dos Passos. Com a palavra, o vereador Charles dos Passos. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadora, população que nos acompanha aqui na galeria e também pela internet e a TV Câmara, nosso boa noite. Senhor presidente, primeiramente gostaria de agradecer a Roseli Rodrigues, a doutora Roseli Rodrigues, pela explanação aqui na tribuna. E como o assunto... Verlaine, por favor, abaixa um pouquinho o áudio. Como o assunto ele me diz respeito, eu fui um dos vereadores que fez uso da tribuna na semana passada e me reportei, inclusive, aos alguns procuradores que estão aqui presentes, agradeço também pela presença, e reitero
que eu não sou inimigo de vocês, não estou cometendo, viu, Roseli, injustiça, quando eu falei aqui a semana passada que a responsabilidade pelo sistema, pelo déficit, pelo prejuízo do sistema da dívida ativa do município não ser de responsabilidade dos procuradores. Eu não disse isso. O que eu disse aqui a semana passada, inclusive eu estou aqui com ele de novo, eu li alguns trechos do parecer do Tribunal de Contas do exercício 2018 em relação a um ponto específico, que foi de sucumbência e de honorários do advogado, que, como a doutora Roseli Rodrigues disse, são de direito do advogado. E são deles a prerrogativa de cobrar tanto as sucumbências quanto os honorários. O que eu li aqui, e vou ler novamente, foram os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu não sei se Vossas Senhorias têm esse documento, sobre os honorários do advogado. Está dizendo assim, ó, receitas de sucumbências pertencentes à Prefeitura, ressarcimento pelos contribuintes de custas processuais suportadas pelo município, estavam sendo pagas diretamente aos procuradores. Eu não estou acusando os procuradores. Eu estava lendo o relatório do Tribunal de Contas. Total pago indevidamente no período de janeiro a agosto, R$ 64.274. Também está aqui. Não sou eu que estou inventando os números e nem a informação. Receitas de honorários desdobrados em 2 verbas, sendo que uma delas, Código 608, resulta de lançamentos manuais feitos por servidores da própria Procuradoria Jurídica, justificando a existência desses lançamentos pela suposta existência de honorários advocatícios de litígios anteriores que não foram quitados pelos contribuintes, os quais compareciam à Prefeitura para realizar novos parcelamentos de novos débitos. Os honorários não pagos anteriormente eram incluídos. C. A arrecadação de R$ 23.993, provenientes de lançamentos manuais de honorários, Receita 608. Com relação ao pagamento dos honorários do último quadrimestre de 2018, houve cessação dos pagamentos das receitas de sucumbências, porém, permanece o pagamento de honorários provenientes de lançamentos manuais pelos servidores da Procuradoria. E propomos que seja determinado à Prefeitura que realize uma auditoria sobre os valores lançados manualmente, além da abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidades e eventuais ressarcimentos de valores indevidamente pagos aos procuradores jurídicos. Também propomos que seja recomendado à Prefeitura que implante sistema de arrecadação de verbas sucumbenciais e de honorários advocatícios de forma mais transparente e com registros mais confiáveis, visando o atendimento ao princípio da transparência. Isso foi o que eu li resumidamente na semana passada. Então, eu não estou acusando os procuradores de nada. Eu li o relatório do Tribunal de Contas e propus ao Caio, ao prefeito, que abrisse o procedimento administrativo, a auditoria, para apurar eventuais falhas, ou dos procuradores, ou do sistema, como a Roseli disse, que está totalmente defasado, o sistema informatizado, a capitalização das cobranças, o cadastramento, o setor de dívida ativa, que é ínfimo, nós não temos funcionários ali. Os funcionários que estão ali, às vezes, são estagiários que ficam um ano e meio, depois saem. Quer dizer, quando estão preparados para o trabalho, eles saem, eles deixam, porque eles estão fazendo serviços que seriam de responsabilidade de efetivos. Então, toda a sistemática falha, com erros de toda a sorte, não é responsabilidade dos procuradores. Eu nunca disse isso. Então, eu não estou cometendo injustiça. Eu só quis vir aqui para justificar, porque dá a impressão que os vereadores estão cometendo injustiças contra os procuradores. Isso não é verdade. Em relação ao impulsionamento processual, doutora Roseli, nós temos N exemplos de processos extintos sem movimentação. E, às vezes, a movimentação fala de um assunto e a manifestação é de um assunto totalmente diverso, quando não pedem prazo em cima de prazo. O volume de processos é inimaginável.
eu dou razão. Os procuradores têm muito trabalho. E eu vim cobrar aqui o prefeito para tomar uma atitude, porque eu cobrei do Ricardo lá atrás, montamos uma CPE, tive reunião com os procuradores, fizemos um monte de planejamento juntos, o sistema foi modificado, muita coisa foi implementada e parece que não deu resultado. E eu cobrei do Caio, estou cobrando e estou aqui hoje para cobrar do prefeito. O prefeito tem que tomar uma atitude, tem que reorganizar, planejar toda a sistemática, remodelar tudo, porque está cheio de falhas. Foi o Caio que criou? Não. Não foi nem o Ricardo, não foi o Gaspar, não foi o Valdemir. Isso já foi acumulando um problema em cima de problema. O que nós não podemos é empurrar os problemas com a barriga e falar, não, mas não dá para fazer porque a gente não dá conta. Bom, eu disse a semana passada aqui e vou dizer de novo. Quando a gente não dá conta, a gente deixa o serviço. Pede ajuda. Vamos nos unir. Então, eu não estou aqui para travar guerra com os procuradores. Estou me colocando, mais uma vez, à disposição para ajudar. Pode me xingar também, não tem problema. Eu sei que vocês estão bravos pela nossa insistência na cobrança desse assunto, mas já tem 3 anos que eu estou cobrando a mesma coisa. Cobrei do Ricardo com veemência e vou cobrar do Caio. Nós precisamos reorganizar a sistemática do trabalho para facilitar o trabalho dos procuradores, para facilitar o trabalho da parte administrativa da prefeitura, mas, acima de tudo, para aumentar o volume de arrecadação. Nós precisamos de dinheiro no caixa. A prefeitura só trabalha, só vai para frente, só desenvolve a cidade com dinheiro. Não existe milagre. E a Procuradoria tem realizado um grande trabalho. Se há falhas na administração, também há falhas na Procuradoria. Errar, todo mundo erra, também erro, com certeza. Eu tenho um monte de defeitos e não estou aqui justificando. Vamos dar as mãos e vamos trabalhar juntos. Mais uma vez, nas redes sociais, conversei com uma das procuradoras e eu disse, não me tenham como inimigo. Eu não sou inimigo, nem quero ser. O dia que eu sair daqui da Câmara, eu quero deixar uma corrente de amizades, mas que nós trabalhemos com mais... Não é nem seriedade, porque eu sei que vossas senhorias trabalham com seriedade, mas o volume de trabalho é muito grande. O volume de falhas na administração, no setor da dívida ativa, é muito grande. Vamos trabalhar juntos, mas eu venho cobrar mais uma vez o prefeito Caio Aoki. Eu gostaria muito que a prefeitura se empenhasse, se desdobrasse mais em relação a esse quesito, porque, como eu já disse, a dívida ativa, o setor de arrecadação da prefeitura é a máquina locomotiva que puxa todos os outros vagões. Se estiver trabalhando bem, tem dinheiro, e se tiver dinheiro, tem dinheiro para remédio, para educação, para cultura, para o turismo e demais assuntos. Então, Caio, te peço... Aliás, é a obrigação do prefeito. E vou dizer, não é uma ameaça, é uma promessa. Se isso não se concretizar e rápido, nós vamos provocar mais uma vez o Judiciário, o Ministério Público, porque eu já não tenho mais fôlego para falar, nem argumentos para trazer essa tribuna. E, mais uma vez, os procuradores, parabéns pelo trabalho, e estou colocando, mais uma vez, o meu trabalho, o meu mandato à disposição da Procuradoria, para que a gente possa cobrar a administração, então, para que esses equívocos e falhas sejam sanados o mais rápido possível. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Gilberto Neves Cruz. Com a palavra o vereador Gilberto Neves Cruz. A Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, secretários, vereadores, público que nos assiste presencialmente pelos meios mediáticos, é um prazer estar aqui. Esse momento é o momento em que o vereador faz a prestação de conta daquilo que ele fez, faz e fará. Nós estamos, desde que fomos eleitos, trabalhando para um centro de distribuição Carro-Cama aqui na nossa cidade de Tupã. Estamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma coisa que já vem há muito tempo, mas nós somos persistentes. E agora está na parte final, que é o desmembramento do terreno, para poder fazer a licitação e começar essa instalação.
Então, na oportunidade, recebi a notícia hoje que o prefeito amanhã, 10 horas, fará uma reunião e com certeza vai trazer boas notícias para a nossa comunidade. Então, já fizemos várias reuniões e, como se diz, muitas reuniões e reuniões. Amanhã esperamos chegar no denominador, que é os trabalhos para que a gente possa implementar em 2019 esse centro de distribuição Kawakami. Bem, durante a semana também, na segunda-feira, terça-feira, fomos, na época do aleitamento materno, fazer uma visita na Defensoria Pública. E lá eu vi uma grandiosidade de opções que podem ser oferecidas aos nossos munícipes. Muita gente, às vezes, não sabe da gama de trabalhos que podem ser oferecidos gratuitamente ao nosso cidadão. Então, fizemos um ponto de vista com o doutor Rafael, que é o defensor público, onde ele fez uma explanação de como é que é o atendimento. Inclusive, essa semana já foram 3 pessoas que nos procuraram e já foram lá procurar a Defensoria Pública, uma forma de orientar o cidadão a poder ter um trabalho de qualidade atendido por pessoas especializadas. Então, foi um momento muito importante de nós fazermos esse programa com a finalidade de divulgar à comunidade o que é a Defensoria Pública, para que serve e como que nós, cidadãos, podemos ter acesso a essas informações. Durante a semana também fizemos, no dia 4, o lançamento da segunda-feira de profissões. Estamos aqui, ano passado fizemos esse trabalho, e esse ano também, e agora aproveito a oportunidade para convidar todos para que participem, que será no dia 12 e 13 de setembro, quinta e sexta-feira agora. Teremos o início na quinta-feira, de 8 às 13 horas, de 17 às 22, e na sexta-feira o mesmo horário, e na sexta-feira encerra-se essa feira de profissões com um show de talentos que visa a participação. Essa feira de profissões tem por finalidade inserir Tupã como um polo educacional. Então, nós, como vereadores, inclusive a abertura foi feita aqui na Câmara, como dá a oportunidade de demonstrar a participação da Câmara Municipal nesse evento tão importante para a nossa comunidade, que é a Feira de Profissões, e aproveito a oportunidade para convidar todos para que se possam estar presentes agora na quinta e sexta-feira, aqui na Praça da Bandeira, participar, colaborar, verificar, tirar as suas ideias, o estudante, a pessoa que quer estudar. Às vezes, muitos cursos que são queridos existem na nossa comunidade e não têm acesso da informação. Então, é a oportunidade da gente ter uma apresentação da qualidade do ensino da nossa Tupã. Continuando também, nós procuramos o pessoal do Sumaré, semana passada. Geralmente, o pessoal nós participamos de um trabalho no Alto Sumaré, lá com o pessoal do futebol, lá, Marola, Tiego e outras pessoas, e aí, conversando com ele, tem jogador que vai para outra cidade machucado por não ter a oportunidade de ter uma fisioterapia, de ter um apoio psicológico. Então, nós conseguimos falar com o nosso professor Fernando, que é o coordenador do curso de fisioterapia, e fomos lá, e ele vai oferecer esse trabalho aos jovens do Alto Sumaré, onde 2 jovens por semana terão direito a um atendimento gratuito, com uma forma de valorizar o trabalho voltado ao desenvolvimento e fazer com que o cidadão, o jovem, tenha a oportunidade de conseguir seguir a sua carreira como jogador de futebol e chegue lá não machucado, como geralmente tem acontecido. Chegam com qualidade, podendo representar a nossa Tupã e valorizar o trabalho de quase 200, 300 atletas que realizam. Inclusive, esse final de semana, eles estão se reunindo para fazer uma confraternização, para agariar fundos, para melhorar o campo de futebol. Quer dizer, é uma maneira da Câmara Municipal estar presente, contribuindo. Aproveitamos a oportunidade para agradecer ao doutor Carlos Messas e ao professor Fernando por esse espaço cedido a esses jovens, porque esses jovens são o futuro na área do futebol para a nossa cidade. Então, foi um momento de contentamento e alegria de nós estarmos lá fazendo esse trabalho, né, e essa atividade. Também no sábado, nós tivemos aqui no tiro de guerra, desde que da época que chegou o sargento Juarez, ele tem um sonho de fazer o desfile 7 de setembro. Então, desta vez, a gente conseguiu com ele, graças ao apoio da administração, nós temos que citar o seu Lucas Ratano, o Duda Jimenez e todos os secretários que fizeram lá uma solenidade. Foi uma surpresa
um número de pessoas, foi feita uma solenidade cívico-militar, canto do hino da independência e um pouco de palavra de uma forma de valorização do civismo e cidadania, uma forma as pessoas relembraram há muito tempo que não é feito esse evento aqui. Então eu falei para o Sargento Juarez, inclusive desse dia ele tinha um evento em Quatá, eu falei assim, vamos dividir o efetivo e não vamos perder a oportunidade de dar o pontapé e começarmos lá. Estivemos junto com o Alexandre Escombate, o vereador Alexandre Escombate e o Osmídio Castilho, representando a Câmara Municipal. Foi o momento de nós darmos a nossa contribuição e aproveito a oportunidade para agradecer a todos por termos realizado esse evento tão importante para a nossa comunidade. Também gostaria de dizer que nós apresentamos duas indicações aqui, que é o PET Tupã e Tupã Kids, que vai ser do dia 10, 11, 12 e 13. Então, nós estamos fazendo esse trabalho há muito tempo, já com o seu Rogério Okuma, com várias pessoas, inclusive já tem os desenhos que estão aí apresentando, que nós estamos divulgando nas mídias sociais para ir divulgando. Vai ser, eu acho que talvez um dos maiores eventos da nossa comunidade. E isso aí nós mudamos um pouco, como nós fazemos várias atividades com a finalidade de arrecadar fundos, alimentos, a gente pede, então dessa vez nós estamos pedindo que as pessoas que quiserem colaborar, colaborem com 1 quilo de alimento, de ração, para que a gente possa depois doar para os cuidadores dos animais que trabalham e ficam aí fazendo o trabalho. Então nós acertamos lá, que a comissão acertou, para que as pessoas possam ser feita uma arrecadação de ração e a gente possa doar para os cuidadores. Inclusive, vai ter até umas barracas que eles vão poder vender o seu material e arrecadar fundo para poder custear as suas despesas. É uma forma da Câmara Municipal participar desse trabalho, valorizando. Então, 10, 11, 12, que é o Tupã Kids, e PET Tupã, será no dia 13, que é no domingo. Ou seja, nós colocamos a Câmara Municipal, já estamos divulgando esse evento, como uma forma de fazer um evento maravilhoso e que possa ser um espaço que vai ser aqui na Praça da Bandeira, já está sendo divulgado. Inclusive, dia 17 de setembro, vamos ter uma reunião para a gente definir, fazer o lançamento oficial, para já definir algumas atividades. Isso aí tudo está sendo feito com o Duda Gimenez, que é o secretário que está nos dando todo o apoio, e, naturalmente, pela administração do prefeito Caia Ock. Então, nós só podemos dizer aqui, em nome de todos, pelos desenhos, pela capacidade, eu acho que vai ser um evento que vai valorizar todo o trabalho que nós fazemos aqui na nossa comunidade. Só posso dizer muito obrigado e parabéns. Fiquem com Deus. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Com a palavra, o vereador Osmídio. A Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, demais da mesa, nobres pares, pessoal na galeria, quero cumprimentá-los a todos que estão nos assistindo pela galeria, pela TV Câmara, pela internet, com a graça e a paz do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo Nazareno. Quero aqui parabenizar a fala da doutora, que explanou bem aqui, sobre a Procuradoria Municipal, parabenizá-la pelas suas palavras. E venho aqui, senhor presidente, estivemos aí algumas semanas atrás, fizemos uma indicação para que fosse feita uma junção Corpo de Bombeiro e a Secretaria de Educação, com o BERT, para que fosse instalado ou que houvesse cursos de primeiros socorros para os nossos professores municipais, bem como os alunos da creche. Eu quero que a Verlaine passe o vídeo aí, por gentileza. Estivemos lá no Bombeiro e essa parceria está ocorrendo. Eu quero agradecer ao subtenente Thomas. Senhor Jesus Cristo Nazareno, meus amados, hoje é dia 4 de setembro de 2019, 15 horas. Estamos aqui no Corpo de Bombeiros, juntamente com meu amigo, que está respondendo pelo comando do Corpo de Bombeiro, subtenente Thomas. Nós fizemos uma indicação a 517 para que a Prefeitura Municipal, juntamente com o secretário de Educação, nosso amigo Bert,
viesse a fazer com que os nossos professores da rede municipal e monitores de creches viessem a aprender fazer os reparos de primeiros socorros junto aos pequeninos, junto às crianças da creche. E foi feito esse acordo, né? E eu estou aqui com o subtenente Thomas, eu estou aqui para agradecer ele e toda a sua equipe, o Corpo de Bombeiro, que vai estar dando esses ensinos, esses cursos de primeiros socorros. Boa tarde, subtenente Thomas. Boa tarde, Castilho. Boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores. A gente atendendo aí a indicação do vereador Cabo Castilho aí, a gente atendendo a solicitação da diretoria de ensino da rede municipal, a gente está programando algumas palestras aí que a gente vai estar orientando, preparando os profissionais da rede de ensino municipal a prestar o primeiro atendimento às crianças aí, até a chegada do Corpo de Bombeiros, para a gente poder fazer a condução até o pronto-socorro. Então, esses profissionais estarão preparados para dar aquele primeiro atendimento, num caso de um acidente, aí, uma queimadura, uma queda, um corte, uma crise convulsiva, um engasgamento. Então, a gente vai proporcionar essas orientações para capacitar esses profissionais a dar o primeiro atendimento aí cabível para essa criança ou até mesmo um adulto que esteja nessa situação. Muito obrigado, subtenente Thomas. Eu tenho a certeza que os maiores beneficiados serão os nossos alunos, as nossas crianças e os nossos munícipes. Muito obrigado, subtenente, e que Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, senhor presidente, fizemos essa parceria aí. Quero agradecer ao Corpo de Bombeiro, essa entidade maravilhosa que presta um trabalho por excelência junto aos nossos munícipes, né? Agradecer ao subtenente Thomas e também ao Bert, que de pronto e imediato já foi atrás e conseguimos essa parceria aí. Fizemos também, senhor presidente, 3 indicações. A primeira indicação indico ao prefeito municipal de Tupã que proceda a criação de escolas e colégios militares na rede municipal de ensino de Tupã. Os senhores sabem que as escolas onde existem essas escolas militares, eu sempre digo que existe a hierarquia, ela enverga, mas ela não quebra, né? E ali nós temos testemunhos fortes de crianças que estavam até no mundo do crime, das drogas, e hoje elas usam fardas, estão ali nas escolas, aprendem a respeitar os professores, né? Então, fica aqui a nossa indicação, nós estamos batendo firme, batendo forte aí, para ver se nós conseguimos implantar isso também em nossa cidade, né? Então, já é a segunda vez que eu faço essa indicação, estamos aí correndo atrás, para que nós possamos implantar em nossa cidade a escola militar. Fizemos também a 616, digo também ao prefeito municipal que proceda a melhorias no sentido de corrigir e diminuir as profundidades de algumas valetas existentes nas ruas Tupis e Tupinambás. Veja bem, senhor presidente, alguns anos atrás mudou-se as ruas da nossa cidade. Houve uma politicagem, todos sabem, e houve uma mudança nas ruas, né? E ali ficaram algumas valetas. Então, exemplo, ali na rua Tupis, você passa, tem uma valeta, né? E o que acontece? Os carros soltam os parafusos, vão quebrando ali os amortecedores. Então, tem que ser feito esses reparos nessas ruas. Então, já é a segunda vez que estamos fazendo essa indicação e tenho a certeza que em breve aí seremos agraciados com esse reparo pelas ruas aí. E também fizemos aqui a terceira indicação,
O pessoal ali da Tamoios, todos os anos, existem aqueles enfeites natalinos, né? E eles vão até ali a Rua Tupis e não percorrem até o final da Rua Tamoios. E ali existe muitas lojas, muito comércio ali, que sempre reclamaram: ó, Castilho, é o seguinte, rapaz, isso aí não desce, deveria descer até aqui, até a ponte aqui da Tamoios. Então, nós fizemos essa indicação para que o prefeito Caio Aoki, juntamente com o secretário de Turismo, para que venha também enfeitar a nossa cidade aí na Tamoios por sua totalidade e também na Avenida Marília. Fizemos 2 moções, senhor presidente. A primeira, eu quero agradecer o apoio aí de todos os nobres pares por terem aprovado essas moções, essas minhas indicações. Fiz uma moção aqui de pesar ao pastor Gídio Giunco, das Assembleias de Deus Belém. Haja visto que 91 anos, né, quase 91 anos, ele nos deixou. Um homem que eu conheci de perto. Pode haver homem igual a ele, amoroso, mas melhor não existe. Uma pessoa que o caráter não muda e o dinheiro não compra, senhor presidente. Então, fiz questão de estar no velório, acompanhei até o final, porque é um homem de um caráter invejável, né? As Assembleias de Deus, diga-se de passagem, a maior igreja pentecostal do mundo. Em todo lugar em que nós vamos, existe uma igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, Ministério Belém. E a Assembleia de Deus possui 2 asilos, um ali a Casa Emanuel e a outra lá na estrada da Pitangueira. Então, sem contar, se eu não me engano, 6 ou 7 igrejas em Tupã, Assembleia de Deus, Ministério Belém. E tudo isso, até uns 2 anos, até uns 10 anos atrás, estava no comando do pastor Gídio Giunco. Então, eu venho aqui agradecer por ter aprovado essa nossa moção e também as nossas condolências a toda a família. E também fizemos aqui a moção 341. Manifesto congratulações aos policiais militares que surpreenderam a pequena Ana Júlia, estando presentes em seu aniversário, que teve o tema policial militar. E ali os policiais militares estiveram ali. Eu vou citar o nome deles: o cabo Marquese, o cabo Rigo, o cabo Marco, o cabo Cícero e o cabo Alisson. Ali estiveram no aniversário dessa pequenina, a qual e aonde a alegria imensa dela ver ali os policiais a abraçando e sendo participante ali do seu aniversário. Então, eu quero agradecer por essa moção, agradecer pelos nobres pares terem votado favorável a essa moção. Era somente isso, senhor presidente, e volta a palavra. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Paulo Henrique Andrade. A palavra o vereador Paulo Henrique de Andrade. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para o uso da palavra. Presidente, população que nos prestigia aqui, vereadores, procuradores aqui hoje, que nos abrilhantam com a presença. Falar um pouquinho da fala da Roseli, da nossa fala da semana passada. Realmente é um assunto complicado, né? É um assunto que, quando você para analisar, doutora Thelma, não é simplesmente um setor somente, são vários setores. Como a própria Roseli começou a explanar aqui, a dívida ativa, tributação, central de atendimento, que faz toda a parte de cadastro, os procuradores que executam na ponta tudo aquilo que é realizado dentro da esteira de cobrança da prefeitura. Realmente a gente começa a entender que não é simplesmente algo que a gente vai vir aqui. Ô Ribeirão, eu sei, desculpa, desculpa. Não, deve ser. Ou seja,
a gente acaba tendo um pouquinho de cuidado na hora de falar. Na última sessão, a discussão não era procuradoria. A discussão aqui era: vamos dar mais prazo para uma prefeitura que não está fazendo o dever de casa, ou vamos dar sim um tempo para que se organize a casa, ouça os procuradores, arrume a base, porque é isso que precisa ser feito, e depois podemos dar um mês a mais de cobrança para a dívida ativa. Era isso que era a minha discussão. Minha, Paulo Henrique, que era contra a votar o projeto de urgência. Era essa a minha discussão. Que tem coisas que precisam ser ajustadas, e isso quem está falando não é o Paulo Henrique, não é o vereador Charles, é o Tribunal de Contas, e provavelmente a prefeitura vai apurar para ver se houve alguma falta de entendimento na hora da cobrança. Provavelmente também não vamos ser nós. A gente não tem o poder de julgar, né? A parte administrativa, sim. E essa parte administrativa eu já tive várias vezes com vocês, procuradores, junto com o Charles. Não é a praia minha, mas é uma praia que realmente me interessa, porque quando a gente fala de uma prefeitura que gasta quase 60% do que arrecada com o departamento pessoal, qualquer coisa que salva é importante para que a gente consiga investir na cidade. A gente já sabe que aumentar tributos, eu não vou falar que é impossível, porque não depende só do meu voto, mas se depender do meu voto, é impossível. Não se aumenta tributo se dependesse do meu voto. Acho que dos outros vereadores também. Então, não tem jeito de a gente aumentar a arrecadação, porque nós não vamos admitir aumentar os impostos. Ponto. Segundo ponto que eu comentei até com a doutora Thelma, os grandes devedores. Há uma conversa que a gente sabe que esses grandes devedores, às vezes, têm poderes, até poderes que eu não posso afirmar, porque isso ainda não veio concreto, mas até, às vezes, de não deixar os procuradores fazerem o trabalho deles. Mas vamos entender que os grandes, nós sabemos quem são, né? Vou fazer até o requerimento para entender, eu acho que isso é importante, que a gente tenha esse acompanhamento à Câmara Municipal, porque a partir do momento que a gente sabe quem são os maiores devedores, todo ano a gente vai conseguir acompanhar. Então não vai dar para simplesmente o cara jogar para debaixo do tapete. Quando eu falo de baixo, não são os procuradores, mas às vezes é o executivo que está lá porque não quer arrumar confusão, às vezes com um amigo, companheiro, compadre, que toma cerveja no final de semana em casa. E me desculpa, mas quando a gente fala de negócio, a gente tem que ser profissional. Segundo ponto que eu concordo com a Roseli, e também concordo com o pessoal da Procuradoria, é que se a base está suja, tem que se corrigir. Não tem jeito. Senão você não consegue ajuizar de maneira correta. Agora, o que não dá é, ano após ano, esse assunto, a gente não mudar. Isso eu não consigo entender. Tem contratação para toda e qualquer secretaria. Tem secretário aí que, desculpa, mas não deveria ser secretário, na minha opinião. E aí aonde a gente precisa ter pessoas capacitadas, às vezes mais procuradores. Nossa, Paulo, você é a favor de aumentar a folha de pagamento? Ali é onde vai me trazer dinheiro? Quem que não é? Estamos falando aí que são 3 varas de cobrança. Tem aí 8 mil, 9 mil processos por procurador. Quem que me garante que eles vão ter condição de analisar todos? Ah, mas criou a dívida ativa com o Ricardo. No meu ponto de vista, da forma que foi criada, não está boa. Paulo falando. Tem que se melhorar muito. Uma empresa desse tamanho, que é a Prefeitura Municipal, tem que ter realmente uma lupa em cima de como está sendo feita a cobrança, a tributação. A própria Roseli falou que às vezes a gente pode estar cobrando a mais. Isso não é uma coisa simplesmente que a gente ouve e fica quieto. Tem que se entender. Realmente o cálculo está sendo bem feito? E se a pessoa não entender que o cálculo está sendo bem feito, o que ela faz? Ela pode procurar a Defensoria Pública. Ela pode tentar reverter isso também na Justiça. Mas isso é para quem não pagou. E para quem pagou e paga os impostos em dia,
e está pagando um imposto maior do que deveria. Ai, Paulo, mas vai mexer na arrecadação. Tem que ser justo. Vamos mexer na arrecadação. Vamos realmente fazer a coisa acontecer da maneira correta. Nós não vamos cobrar do Ricardo e não vamos deixar de cobrar do Caio. Quem quer que seja o prefeito, e até às vezes as pessoas mal interpretam as nossas colocações aqui, seja o próximo em 2020 que se candidatar, tem que entender que a Câmara Municipal vai cobrar com força. Antigamente não se cobrava, tem que se cobrar. Quando você não tem dinheiro, quando você começa a ficar escasso, você começa a fazer continha lá de padeiro, você começa a ver, não dá para comprar, não dá para ir no salão, não dá para fazer aquilo. Nas nossas casas a gente faz isso. Quando você não está vendendo bastante, você procura os seus devedores, provavelmente assim na sua empresa, Walter, que você tem lá. Né? Claro que você trabalha para vender mais, mas também tem um foco para aquilo que você vendeu e não recebeu. E passa ano, entra ano, a Procuradoria fica incumbida de receber algo que às vezes é impossível de receber. Agora, não dá para admitir que não tenha solução. Porque tem que ter solução. Se não tiver solução, vamos ter que trocar. Trocar quem? O secretário jurídico. Trocar quem? O prefeito. Dá condição para que se possa cobrar. Porque senão, daqui a pouco, essa curva vai inverter e daqui a pouco vai ter mais gente deixando de pagar do que pagando. Ah, mas o cara vai e troca de endereço. Isso acontece também no setor privado. Isso acontece em toda empresa que tem venda. Nós não vendemos nada, nós cobramos impostos em cima de IPTU, ISS. Agora, Caio, você que deve estar assistindo, se assiste eu não sei, mas deve ter alguém assistindo da prefeitura, coloca a coisa para funcionar. Não dá para achar, secretário jurídico, achar que aquele relatório que ele enviou para a gente aqui seria suficiente para a gente poder prorrogar um refis. A gente precisa realmente esmiuçar essa base e realmente entender de que forma que nós vamos receber mais através da dívida ativa e errar menos na tributação, errar menos na central de atendimento, para que essa curva chegue num parâmetro razoável. Senão, é enxugar gelo. E nós vamos sim cobrar. O Charles falou que já está quase 3 anos, a gente já está quase 3 anos cobrando isso, e vamos continuar cobrando. Se não é só dos procuradores, vamos para cima da tributação. Se não é só da tributação, vamos para cima da central de atendimento. E se não resolver, Caio, aí realmente nós vamos ter um problema. Porque você está sentado aí. Você é o prefeito. Ponha a casa em ordem. Resolva o problema da dívida ativa, porque vai ficar mais fácil para você governar. Vai ficar mais fácil para você conseguir fazer os investimentos que a gente tanto precisa. Nós não queremos desculpas. Nós queremos, sim, subsídio para os procuradores trabalharem, tributação trabalhar, central trabalhar, e a gente conseguir cobrar dos maus pagadores. Essa vai ser a tocada daqui para frente. Seja Caio, seja Ricardo, seja quem for o próximo prefeito. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. O vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. A palavra, vereador Ribeirão. Desculpa. Vereador Antônio Carlos Meireles. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para o uso da palavra. Obrigado, presidente. Boa noite. Toda a mesa, nobres pares, toda a população que nos prestigia e todos os procuradores, representando aí a doutora Roseli, doutor André, doutor Otávio, enfim, todos aí representando o OAB, sempre defendendo aí os cidadãos tupanenses. O nosso boa noite e também você que nos acompanha pela TV Câmara, a TV a serviço da população. Eu venho aqui falar de 3 indicações, começando pela 619. A 619, eu tive um privilégio
essa ideia aqui é do professor Nelson Russo, lá da Unesp, doutor. Ele sempre faz lá um belo trabalho com os alunos da Unesp. E a gente estava numa audiência do plano diretor, ali no NAT, e trocamos ideias. Ele passou essa ideia de criar, pegando desde Bauru, de Marília até Panorama, não tem nenhum museu ferroviário. E ele já vem fazendo um trabalho com os alunos da Unesp, e eu falei que ia pegar essa ideia do professor Nelson Russo, agradeço, e estou aqui registrando essa ideia, professor, e nós vamos trabalhar em parceria, então, para que possa ser criado, indicando aí ao prefeito Caio e também ao secretário municipal de Cultura e Turismo, o Douglas Jimenez, esse museu ferroviário que pudesse ser aí um vagão de uma locomotiva, né? E a gente, depois de registrar essa ideia, a gente vai se empenhar também para que a gente possa trazer aí emendas parlamentares para que a gente possa conseguir esse vagão. Então, muito obrigado pela sua ideia. Então, essa ideia do doutor Nelson, nós vamos convidá-los para fazer aí um ponto de vista, aproveitando aí mais no final do mês, já fazendo um programa para o Dia do Professor, que comemora aí em outubro. A indicação 620 é um trabalho, uma indicação simples, mas que tem aí uma serventia muito grande, ali na Avenida Luiz Gonzaga Junqueira de Andrade, ali no Veline, perto da Casa do Garoto. Subindo ali, tem vários pedestres, vários atletas, vamos dizer assim, que faz aí a tua caminhada. E ali é um perigo, então a gente está pedindo o empenho do Caio, e o prefeito Caio, e também do secretário municipal de Planejamentos e Obras e Trânsito, o Valentim César Brijeski, para que pudesse fazer ali uma calçada nesse terreno, onde tem ali, para ser construído ali uma praça. Até que possa construir essa praça, pelo menos possa fazer a calçada, para que os pedestres possam fazer aí a tua caminhada e dar segurança. Também a gente está pedindo aqui, encaminhando ao prefeito Caio, e o empenho também no nosso deputado Reinaldo Augusto, empenho para conseguir aí emenda parlamentar. A gente tem ali um terreno muito grande, ali em volta da escola Irene Resina, que seria ali pegando um pouco ali a rua Egídio Fernandes, pegando a rua Abílio Pedro de Souza e também ali a rua Machado de Assis, para que possa construir uma praça de multiuso com referência indígenas nesse terreno. Então, agradeço a todos os nobres pares pela essa aprovação e deixo aqui o meu boa noite. Deus abençoe a todos. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereadora doutora Thelma Tolim. A palavra é vereadora Thelma Tolim. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, membros da mesa, meus colegas vereadores, ao público que nos assiste aqui, também pela TV Câmara e pela internet, muito boa noite. Senhor presidente, venho, assim, com muita tristeza, né, pensar no último final de semana em que tivemos mais um suicídio na nossa cidade, lembrar que há um número crescente de suicídios em Tupã, foram 17% em uma década. Estamos aí num movimento chamado de Setembro Amarelo, que visa justamente a prevenção, o trabalho de educação, de alerta, de acolhimento, que as famílias, os profissionais de educação, os profissionais de saúde, a todos que estejam presentes na vida das pessoas
e que percebam qualquer indício que possa intervir, encaminhar, auxiliar a essa pessoa que pensa no suicídio. Foi promulgada a Lei 13.819, que é a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que prevê inúmeras ações para que possamos efetivamente coibir, auxiliar essas pessoas. E a gente fica muito triste em saber que mais um jovem, né, ceifou a própria vida nesse final de semana. Nossas condolências à família, que possamos auxiliar da melhor maneira que nós pudermos. Venho falar, senhor presidente, da minha indicação para que o setor de tecnologia disponibilize os carnês de IPTU no site da prefeitura. Estamos falando de dívida ativa, estamos falando de grandes e pequenos devedores, estamos aqui discutindo o papel da Procuradoria, da Central de Atendimento, do setor de tributação, o que faz com que as pessoas deixem de pagar o seu IPTU. Às vezes, uma forma de auxiliar é justamente dando algum desconto às pessoas que optarem por receber esse carnê online, diminuir um pouco esse valor para que as pessoas possam fazer o seu pagamento. Então, foi encaminhada, né, essa indicação àqueles contribuintes que optarem por receber o seu carnê via online, que tenha algum tipo de desconto, porque isso significa também que o município terá uma despesa a menos de emissão, de impressão e de remessa deste carnê. É uma indicação que faço e que eu espero que seja acatada pelo poder público, pelo Executivo. Também, senhor presidente, faço uma indicação. Estamos aí com várias dificuldades com relação ao cemitério local e que nós poderíamos começar a implantar o cemitério vertical para que a gente pare de ter que usar terrenos e, às vezes, terra produtiva para sepultar os nossos mortos. Então, com a finalidade de otimizar o espaço, de preservar o meio ambiente e ainda de manter o respeito com os nossos entes queridos que partiram, que a gente possa implantar no nosso município o cemitério vertical. Faço também, senhor presidente, para a Secretaria Municipal de Assistência Social, nós teremos aí no mês de outubro o mês do idoso. E, normalmente, são realizados diversas atividades, e eu faço aqui um pedido à Secretaria para que, envolvendo o NAT, o Núcleo de Atenção à Terceira Idade, a Vila Dignidade, ao Recanto do Idoso, aos asilos da cidade, juntamente com o CRASU, com o CRASLeste, com outras instituições do nosso município que trabalham com os idosos, que possamos dar uma atenção especial no mês de outubro, que os nossos idosos merecem, né, precisam, gostam muito e participam. Quero também agradecer ao Servida, ao Centro de Estudos e Recuperação para a Vida, a Comunidade Terapêutica de Apoio ao Dependente Químico, a resposta que deu à nossa indicação para a inclusão do município no programa Recomeço. Já está funcionando no nosso município, o Servida já recebe recursos do governo estadual para atender pelo menos 15 pessoas que sejam dependentes. Mas o ofício que recebemos dá um puxão de orelha ao Poder Executivo, né, à municipalidade, porque ainda é preciso identificar e adequar as ações do programa Recomeço às demandas territoriais, às características etárias, culturais e de gênero. Eu falei aqui, né, da última sessão, que é preciso criar um local para atender as pessoas do sexo feminino, para desenvolver o protagonismo nas comunidades e famílias no enfrentamento às drogas, desenvolver ações intersetoriais
intersecretariais para que nós tenhamos um atendimento mais efetivo. Então, precisa juntar Secretaria da Educação, da Saúde, da Assistência. É preciso ações mais efetivas. Monitorar e divulgar periodicamente, com avaliação quantitativa e qualitativa, as ações do Programa Recomeço, isso junto ao Governo do Estado. Enfim, quero agradecer a resposta que recebi do Servida e do seu psicólogo, né, do presidente, para que a gente atente às questões das drogas, que a gente possa dar um atendimento especial, não só às pessoas envolvidas, mas também às suas famílias, porque a família sofre demais. Tudo isso passa, é claro, pela questão dos recursos que o município tem. E quando a gente ouve, né, que tem grandes devedores de IPTU, de ISS, de tributos municipais, que não, valores que não são recebidos, a gente fica realmente preocupado. E não é à toa que esta casa, através de alguns vereadores, tem cobrado do prefeito ações para que melhore a cobrança, para que melhore o recebimento. Então, quando nós demos aquele prazo, a semana passada, alterando, né, e prorrogando o prazo para o refis, é justamente para dar mais chance para os devedores virem parcelar as suas dívidas, mas também para que o município, através da imprensa, faça um chamamento mais efetivo, que determine horários estendidos para que as pessoas possam vir e fazer o seu refinanciamento. Ninguém gosta de dever, né? Mas também tem outras formas de receber, não apenas a Procuradoria. É preciso que os Sejusques, né, sejam aí chamados, que leve as cobranças para o Sejusque. Nós aprovamos aqui nesta casa que os devedores podem ser protestados através do cartório de protestos. Então, que outras formas de recebimento desses tributos sejam efetivados. Que possamos, então, fazer com que o nosso município receba dos seus devedores, tenha recursos para investir onde efetivamente precisa. Eram isso, hoje, as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigada. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Antônio Alves de Souza. A palavra ao vereador Ribeirão. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos dá a honra da presença, eu quero cumprimentar a visita nessa casa dos procuradores Luiz Otávio, Giovana, Renato e Álvaro, que estão aqui, e lembrar do bom trabalho que vocês fazem na prefeitura. E antes de eu entrar no que eu vou dizer, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial aos 9 procuradores da prefeitura. E estou dizendo isso com antecedência para justificar que eu acho que está faltando um pouco mais de diálogo, seja de vereador, seja do prefeito, enfim, da gestão da prefeitura, porque quando nós aprovamos o PERT, lá ficou decidido que os procuradores poderiam dar desconto na sucumbência, nas execuções, daqueles que participarem do PERT. E naquela oportunidade eu procurei o ex-prefeito Ricardo e ele disse que não tinha como, que não dava para falar com os procuradores, porque eles não iriam abrir mão de um direito que eles têm. Então, por conta própria, eu fui até os procuradores e fui atendido muito bem como vereador, reuni os 9 vereadores, aliás, os 9 procuradores, e disse a eles que não era justo eles receberem de uma ação de execução o valor integral da execução se a prefeitura estava recebendo através de um refis, descontando juros e multa, que os procuradores deveriam fazer o mesmo. E naquela reunião que fiz, é por isso que eu estou agradecendo aos procuradores, os 9 assinaram um documento permitindo que o valor pago por você, usuário, que paga e está sendo executado, ou foi executado, e vai lá fazer um acordo, os procuradores deu a sua cota à parte, aceitando reduzir
a sucumbência. Então, quero agradecer aqui publicamente, que fique registrado nessa casa, que eu entendo que quando há um bom diálogo, as coisas podem acontecer. Eu não pressionei, eu não exigi, eu justifiquei, discuti que era justo e eles entenderam dessa forma. Por isso eu quero deixar registrado esse agradecimento. Eu vejo aqui na Câmara, eu nunca toquei nesse assunto, aliás, é um assunto, nós temos 9 procuradores, esse é um assunto que sempre existiu, até porque o Brasil sempre teve crise, e hoje tem uma crise maior ainda, não tem mais de 15 milhões de desempregados. E por essa razão, é que essa Câmara, volta e meia, não só vota para fazer um refis, essa Câmara pede para o prefeito fazer, para que os pequenos devedores tenham condição de botar a sua coisa em dia. Porque essa história de falar que o cara não paga imposto, isso não é verdade. Porque o que garante o IPTU é o bem. Então a prefeitura tem como executar e até ir para leilão. Então, essa história que ele não paga, até com respeito a Roseli, que é minha amiga, eu pago, meu vizinho não paga. Se não paga, está devendo. Se não está devendo, vai pagar multa, vai pagar juro, vai pagar sucumbência e vai ser executado. E a casa garante, o terreno garante. Então, essa história aqui, não existe a mãe boazinha prefeitura. A prefeitura cobra tudo que tem direito. E esse é um dos motivos que os procuradores vivem sobrecarregados. Porque é muita gente devendo, porque não é só IPTU. É taxa, é IPTU, é ISS, enfim, é muitas coisas a ser executado, conforme disse aqui a própria Roseli, muitas vezes os procuradores têm mais processo que os próprios juízes. E aí não depende só dos procuradores, porque se eles não têm um cadastro, eles não são responsáveis por fazer o cadastro atualizado, como é que eles vão fazer a cobrança? Se eles mandam a execução, não localizam o devedor não existe mais, não existe, não está em lugar nenhum, se é o ISS, a firma já fechou, e não tem localização, como é que faz para fazer a recepção? Então, eu acho que está tendo uma discussão desnecessária, que se você levar em conta, eu estou aqui há 27 anos, essa discussão sempre existiu, não no nível que está acontecendo nessa Câmara, que os vereadores ficam lá, tem que executar, calma, gente. É preciso ter compreensão do que acontece aqui, como é que está a vida do cidadão, porque nós temos um nível de desemprego assustador no Brasil, e não é culpa do Bolsonaro, não, sempre teve, agora está um pouquinho a mais, que o Brasil está numa estabilidade de adaptação, e nós temos a maioria dos devedores. Só para vocês que falam aqui de grandes devedores, vocês dizem, os grandes devedores não pagam. Não é verdade, os grandes devedores estão todos executados. Eu fui lá na secretaria, conversei com os procuradores, todos os grandes devedores estão executados. O que significa isso? Ou paga ou penhora alguma coisa deles. A maioria das informações aqui já fez acordo e está pagando. Porque do jeito que fala aqui, parece que ninguém cobra, que não acontece nada. E tem que analisar os dois lados. Você tem que ir lá e ouvir, ver o que está acontecendo, para vir falar. Quando fala de grande aqui, acho que o cara deve... Por exemplo, é que não está aqui o Charles. O grande devedor, gente, é 16 mil reais. Parece que é grande, né? Mas uma pessoa que deve 16 mil reais não é grande, não. É um dono de uma casa do centro da cidade que não paga 4 anos ou 3 anos, ele deve esse valor. Porque o imposto, o IPTU, aqui do centro, que é a área 1, é o mais caro que tem. A casa é 1,2, você imagina bem, e o terreno chega a 15%. É quase uma expropriação do bem. Imagina os senhores que, ao longo do tempo, o cidadão paga 15% ao ano de um terreno. Então, nós temos que pensar aqui no devedor, que não é um devedor, é imposto, ele simplesmente é o contribuinte para que a máquina funcione. Agora, nós não podemos jogar tudo em cima dos procuradores, porque eu lá estive, e no levantamento, grandes devedores executados, acho que a última execução que foi feita um arrastão, de 1.500 execuções numa pancada só, de tupaenses, que muitos estão desempregados, que muitos não sabem nem como fazer para pagar a sua própria prestação da casa, e nós estamos aqui, tem que executar, tem que acabar, para com isso. Imagina os senhores, eu fiquei sabendo que Tupã tem 40 milhões para receber ao longo de 90 anos, é pouco dinheiro se você parar para analisar. É 90 anos de existência da nossa cidade. Mas houve
caducidade. Naquilo que não é executado, tem, até porque, se você não localiza para receber, vai caducar, porque o cara não vai ser localizado, como é que vai cobrar do cidadão? Aí cabe à prefeitura fazer o cadastramento funcionar. Aí, quando você chega na prefeitura, e eu fui lá saber, qual secretaria que tem fiscais adequados e número suficiente? Você não tem. Você pega na secretaria de cadastramento ali da tributação, quantos fiscais tem? 4, 5 para fazer a cidade inteira? É impossível. É o problema do Brasil. Cria-se as leis, mas não tem fiscal para fiscalizar. Aí depois vai cobrar de quem está fazendo a execução, porque é um absurdo o tanto de execução que vocês fazem. É muita execução. E pessoas que muitas vezes vêm aqui chorar que não tem o que pagar e a casa vai para leilão. E quero lembrar mais uma coisa, essa história de grande devedor, o grande devedor ainda tem que dar bens em garantia para parcelar. Não há prejuízo para a prefeitura. E ele está pagando juro. Ah, eu paguei o meu em dia. Pagou em dia, teve desconto. O que não pagou, a doutora Roseli falou que mas o juro é pequeno. Mas a multa é muito grande, porque quem paga à vista tem 20% de desconto. Quem não pagou, perdeu 20%, para começar. Aí vem o juro, aí vem a correção, aí vem a execução, que tem que pagar, porque, afinal de contas, faz parte da lei, os profissionais têm que receber. E eu falei, vocês não estavam presentes na totalidade, quero agradecer, que está faltando diálogo. Eu estive na Procuradoria, os 9, tive o prazer de falar com os 9 junto, passei o problema do valor total da execução, os 9 procuradores aceitou reduzir pelo valor do acordo. Eu quero agradecer porque isso é sensibilidade. Qualquer advogado diz assim, é meu direito. E realmente é direito, está na lei. Vocês fizeram a parte de vocês e contribuíram. Eu fico muito preocupado, porque às vezes, porque você quer matar um elefante, você mata um monte de pardal no meio. Você dá tiro de espingarda de chumbo, e mata todo mundo. E eu sei de quantas pessoas aqui que chegam com o carnezinho ali, com medo de perder a casa. Porque vocês estão apertando os pequenos. Aliás, deveríamos aqui sugerir para perdoar quem deve até R$1.000, porque não paga, faz um acordo, não paga, faz outro, não paga, porque está desempregado. Aí faz esse monte de execução, gasta-se esse monte de dinheiro, bota o judiciário para trabalhar e não recebe. Aí vai acumulando, acumulando, acumulando. Vou repetir, das 1.500 últimas execuções que fez, 1.200 foi para pobre. Veja só, eu estou falando de 4/5 foi para pobre, que muitos não têm condição de pagar. Então, acho que o vereador está correto de cobrar? Está, mas tem o dever de saber o que está acontecendo de fato, para ficar aqui cobrando toda semana, e eu acho que tem que cobrar do prefeito para melhorar o cadastramento, porque para trabalhar, para os procuradores trabalhar, eles têm que ter arma. Foi comprado um sistema de software que faz 1 ano e que não está implantado direito ainda, que não dá para usar. Então, tem que apertar a empresa que comprou para botar ele para funcionar. Aí facilita a vida dos senhores e vocês param de ser cobrados aqui da tribuna por algo que não estão devendo. Porque vocês fazem execução demais. Eu acho um absurdo o tanto de execução que vocês fazem em Tupã. Muito obrigado. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Não há projeto para deliberação na ordem do dia. Não havendo expedientes a serem analisados na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo quem queira fazer o uso da palavra explicação pessoal e concluídos os projetos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Só para relembrar que sexta-feira tem a sessão solene do Romildo Contelli. Ah, verdade. Nós temos um convite aqui. A Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã tem a honra de convidar para a sessão solene de entrega do título de cidadão tupanhense, através do Decreto Legislativo número 3 de 2019, ao senhor Romildo Ramos Contelli, aqui na Câmara Municipal, às 20 horas, nessa próxima sexta-feira. Todos estão convidados. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra em explicação pessoal e concluída a votação dos projetos que constavam da pauta, renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção, aos senhores vereadores e funcionários pela presença e colaboração.
ao público por haver prestigiado os nossos trabalhos aqui comparecendo ou através da TV Câmara e da internet. E damos por encerrada essa sessão ordinária. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos.